COI Autocallable, ou Certificado de Operações Estruturadas Autocallable. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui, e hoje nesse vídeo eu quero te falar sobre o COI Autocallable, ou sobre o Certificado de Operações Estruturadas Autocallable. É uma variação do tipo principal aí de investimentos em COI, em Certificado de Operações Estruturadas, que faz bastante sentido para quem aí quer se expor a alguns tipos de ativos, mas sem ter aí a necessidade de ter que botar o seu capital em risco. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar o seguinte: se você é novo aqui, aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre planejamento, investimentos e finanças, então se inscreve aí. E claro, se você gostar desse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar ele, assim a gente leva mais conteúdo para mais pessoas. Educação financeira, a gente sabe que nunca é demais. Bom, mas voltando ao assunto, o COI Autocallable é uma modalidade aí de investimentos em COI, em certificado de operações estruturadas, aonde o investidor tem a possibilidade de investir em determinados ativos e ter uma rentabilidade fixa caso algum cenário favorável aconteça. Vou tentar trazer de um jeito mais simples e tentar trazer para você um exemplo aqui real do que acontece no mercado. Então vamos supor que a gente tem aí um COI Autocallable de 4 empresas distintas. Vamos pegar, por exemplo, empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Você tem ali Amazon, Apple, Netflix e Facebook, por exemplo. E essas 4 ações, elas têm ali, claro, preços diferentes, etc e tal. Esse COI, normalmente o que ele faz é o seguinte: ele tem o capital protegido e, caso as 4 ações estejam acima do preço inicial no momento de verificação, ele acaba te pagando uma taxa fixa. Vou tentar trazer uma estrutura um pouco mais complexa agora que eu já comecei a te dar um pouco de como ele funciona. Então vamos supor que a gente faça um COI de ações de tecnologia dessas 4 empresas que eu acabei de falar para, por exemplo, 3 ou 5 anos. E ele tem verificações trimestrais ou semestrais que podem ser também, e aí depende de cada estrutura, e aí é bom você se atentar para aquele COI que você vai fazer, quais são as verificações desse COI Autocallable. Pode ser trimestrais, semestrais, anuais, então fica bastante atento, porque cada COI tem uma modalidade diferente e tem aí algumas situações, alguns eventos diferentes. Então presta bastante atenção antes de fazer o seu COI, para saber exatamente quais são as regras dele. O COI Autocallable diz o seguinte: que quando você faz o investimento, ele vai ter períodos de verificação, e nesse período de verificação, caso aquele cenário aconteça, ele te paga um cupom, uma taxa fixa, pelo período que você ficou. Então vamos supor que você fez um COI Autocallable dessas 4 ações que eu acabei de falar, e ele tem verificações trimestrais. Então você começou a aplicação hoje, daqui a 3 meses, ele vai fazer uma verificação se essas 4 ações estão acima do preço do dia que você fez a aplicação, do dia inicial do produto. Então, se por algum acaso as 4 ações estiverem acima do preço inicial, ele vai te pagar um cupom. Normalmente é um cupom até interessante, aí próximo de 150, chega às vezes até, dependendo de quais ações estão ali inclusas nesse pacote, a 300% do CDI. E se tudo der errado, se por exemplo uma das ações, 2 ou todas elas ficaram abaixo do preço inicial, o que acontece é que ele vai para a próxima verificação, que é de, por exemplo, se a gente está falando de caso trimestral, é de 6 meses. No 6º mês, ele faz uma nova verificação. Caso aquele cenário das 4 ações ficarem acima do preço inicial, ele te paga um cupom, mas agora dobrado, porque você passou por 2 trimestres de aplicação. Então, ao invés dele te pagar, por exemplo, no primeiro trimestre ele pagaria 4%, ele agora vai te pagar 8%, ele vai te pagar o dobro. E assim sucessivamente até o vencimento dele. Se por algum acaso chegar na última verificação, no dia do vencimento, e não tiver acontecido o cenário, ou seja, das 4 ações que eu acabei de falar aqui no exemplo, ficarem acima do preço inicial, o teu risco chegou no risco máximo, que é ele te devolver o capital que você aplicou. Então, o teu risco nesse caso não é o risco de perder dinheiro, mas o custo de oportunidade
de ter ficado com todo esse investimento, todo esse período, né, sem ter nenhum tipo de rentabilidade. Mas você não tem perda. Então, basicamente, aí é uma possibilidade de investir em produtos normalmente um pouco mais arriscados. Eu acabei de falar aqui o exemplo de ações de tecnologia, em que você pode ter esse resultado. Basicamente, caso o cenário aconteça, você ganha uma rentabilidade fixa. Caso não aconteça, no vencimento, você recebe o teu capital de volta. Então, basicamente, é assim que um COI autocallable funciona. E eu dei o exemplo aqui de ações de tecnologia dos Estados Unidos, mas existem de ações brasileiras, enfim, de uma infinidade de possibilidades. Cada COI tem uma estrutura diferente. Você precisa ficar bastante atento quanto a isso. Agora, uma dica que eu quero te dar, que nem todo mundo fala, quando a gente fala de COI autocallable, né, ou seja, do certificado de operações estruturadas autocallable, você precisa ficar muito atento na seguinte situação. Toda vez que a gente vai montar uma carteira de ações, por exemplo, a gente quer que ela seja o mais diversificada possível, que a gente tenha aí uma correlação menor possível entre as ações, porque isso é saudável. No COI, eu, Jonathan, normalmente acho que faz mais sentido quando a gente tem essas ações mais correlacionadas possíveis. Quando a gente tem um COI, onde a gente tem, por exemplo, ações de tecnologia e ações de petróleo junto, tem grandes chances da gente ter aí algum erro. Por quê? Porque esses dois segmentos podem ser, inclusive, com correlação inversa. Então, quando um sobe, o outro desce. Então, eu, Jonathan, normalmente gosto mais dos COIs autocallables, que são aqueles que têm empresas do mesmo setor. Então, um COI só de ações de tecnologia, um COI só de ações de petróleo, um COI só de, por exemplo, mineração, eu acho que normalmente faz mais sentido e, historicamente, pelo que eu andei vendo já, funciona melhor. Então essa é uma dica para você. Se você for fazer um COI autocallable, procure entender exatamente como foi o resultado disso no passado. Normalmente eles te entregam um backtest, ou seja, como foi a rentabilidade passada desse COI se ele fosse feito, e você vai ter uma noção de como que esse COI funciona. Então, basicamente, eu, Jonathan, prefiro fazer sempre os COIs que são aí de empresas mais correlacionadas possíveis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram desse vídeo, aproveitem para curtir aqui o canal, se inscrever aqui. E outra coisa, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você conhecer um pouco mais sobre os certificados de operações estruturadas. Desce ali na descrição e baixa ele, que eu vou te explicar um pouco mais sobre cada tipo de COI e o que vale a pena ou não você pensar antes de fazer esse investimento. Bom, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, aproveita para se inscrever e, como vocês já sabem, espero vocês no próximo vídeo.